Gente, acabou de sair a pesquisa IPEC para o estado de São Paulo. Tenho aqui os dados. IPEC em São Paulo, então, pesquisa para o primeiro turno para governador. Fernando Haddad, 34%, Tarcísio, 22% e Rodrigo Garcia, do PSDB, com 18%. Yuri. O que vai indicando ali, Tarcísio ainda consegue manter um pouquinho dessa dianteira, é um empate no limite da margem de erro. Se não me engano, aqui em São Paulo, o IPEC mantém a margem de 2 pontos e não de 3 pontos. Então, é um alívio ali para o candidato defendido pelo presidente Jair Bolsonaro, porque na semana passada a gente viu o Datafolha dando um impulso em Rodrigo Garcia, uma situação de empate mais próximo que animou o QG do governador de São Paulo. E Fernando Haddad, praticamente garantido ali no segundo turno, como a gente tem falado, tem conseguido manter essa dianteira e dificilmente vai perder essa vaga no segundo turno. Sim, a gente estava falando ontem, inclusive, justamente sobre essa diferença entre Rodrigo Garcia e Tarcísio, que foi diminuindo, né? Rodrigo Garcia ganhando força Ele nessa tem reta se escorado final. na avaliação do governo, que de fato tem sido positiva, tem crescido, ótimo e bom, e o conhecimento de Rodrigo Garcia. Mas a capacidade de Tarcísio de se fazer conhecido e ter o apoio dos eleitores de Bolsonaro no estado tem ajudado a manter essa dianteira numérica e que torna essa disputa muito provavelmente a ser decidida só na próxima semana, que é às vésperas, literalmente, da eleição. Raquel, você sabe que os trackings internos da campanha do Tarcísio mostraram um movimento interessantíssimo. Ele tem porque eles vão olhando dia a dia, né? E ele teve uma queda importante com o episódio do Douglas Garcia, quando teve aquele ataque à Vera Magalhães no debate da TV Cultura. O eleitor chegou a ficar em dúvida em relação àquele voto, né? Fez ali um ensaio para Rodrigo Garcia, pelo menos nos trackings internos da campanha do Tarcísio, aquele efeito se dissipou. Ele cai e volta. A curva realmente é exatamente essa, assim, é um efeito importante, expressivo, mas que se dissipa. O Renato pode ajudar a gente nisso, mas tinha de fato uma percepção de que, num primeiro momento, inclusive houve uma mobilização de apoiadores de Fernando Haddad e de Rodrigo Garcia de tentar vincular aquele candidato, aquele deputado que cometeu aquela barbaridade contra a Vera Magalhães, em Tarcísio Gomes de Freitas, mas vale lembrar, ele começa aquele ato de hostilidade rememorando uma frase que Jair Bolsonaro disse e é um deputado estadual que tem um vínculo muito forte com o bolsonarismo. Então muita gente viu a leitura de que, decantada o episódio todo, o desgaste seria maior até para o presidente Jair Bolsonaro, embora sejam níveis diferentes de governo, né, federal e um deputado estadual, pela associação que esse deputado tem com o bolsonarismo. Na campanha do Tarcísio, eles dizem o seguinte: olha, a nossa reação foi muito rápida, porque ele logo pede desculpa e vem a público, e aí conseguimos dissipar. Agora, se Tarcísio for para o segundo turno, e se a eleição nacional também for para o segundo turno, aí a gente vai ver um movimento muito interessante, porque Tarcísio Gomes de Freitas já está fazendo um movimento para o centro, e esse movimento vai se aprofundar. Todas as informações que a gente tem é dele desgarrando aí desse bolsonarismo mais raiz e indo nesse movimento para o centro, num momento em que Bolsonaro vai precisar muito do palanque dele em São Paulo. Então vai ser interessante. Hoje a relação o Tarcísio precisa mais do Bolsonaro. Porque ele não atingiu em São Paulo o que o Bolsonaro tem de intenção de voto no estado de São Paulo. No segundo turno, esse argumento da Raquel que é fantástico. A situação se inverte. Se inverte. A situação se inverte. E sem que o Bolsonaro tenha qualquer tipo de alternativa relacionado a isso. Coisa que pode acontecer, inclusive, com Castro no Rio de Janeiro, que é um outro movimento nesse cenário. Só uma coisa, Yuri. O desafio é como que o Tarcísio vai conseguir ter, nós discutimos isso em outras arenas, o bônus do bolsonarismo sem ter o ônus do bolsonarismo. É esse o grande desafio. E aí tem um outro aspecto interessante ouvir essa semana, se não for Tarcísio, for Rodrigo Garcia para o segundo turno contra Fernando Haddad e tendo o segundo turno na eleição presidencial Lula e Bolsonaro. Sim.
quem que vai precisar mais de quem? E aí talvez a leitura se inverta. Talvez Bolsonaro precise mais de Rodrigo Garcia no estado de São Paulo pela densidade do eleitorado e por um favoritismo que é dado a Rodrigo Garcia do que no caso de Tarcísio. Vamos ver os números aqui, né, até para a gente entender em relação à última pesquisa, entre os 3 mais bem colocados no estado de São Paulo, Fernando Haddad e Tarcísio de Freitas oscilaram dentro da margem de erro e Rodrigo Garcia subiu. Tem uma subida, pois é, que pontos. aí a gente consegue, fazendo a leitura mais completa, a gente fez aquela no tiro seco que mostra aquela situação de empate técnico, de fato os 2 pontos de margem de erro, mas com uma vantagem ainda para Tarcísio Gomes de Freitas, mas essa vantagem caiu, era de 4 pontos, era de 7 pontos, perdão, e agora em 4 pontos. E aí a gente vê a trajetória de Fernando Haddad, tem um incremento em relação a um mês e pouco atrás, 1 mês e 5 dias atrás, e essa oscilação nessa faixa um pouco acima, mais ou menos 1/3 dos eleitores. E só rapidinho para a gente fazer aqui rapidinho a linha de Tarcísio e Rodrigo Garcia. Né? Mostra esse crescimento de Tarcísio associando-se mais fortemente ao bolsonarismo, sendo identificado de fato como candidato de Bolsonaro em São Paulo. Ele sobe 10 pontos nessa série, de 12, 17, 21 e 22, mas Rodrigo Garcia também sobe praticamente 10 pontos, 9 pontos, indo de 9 para 10 e 14 e 18. Ou seja, a campanha oficial ajudou tanto Tarcísio quanto o governador de São Paulo, porque eles precisavam de fato serem conhecidos. Roberta. Temos mais uma tela aqui para a gente ver ainda sobre a pesquisa para o tem, governo do estado de São Paulo. Pesquisa brancos e nulos nessa tela, então. Que aí a gente vai vendo, olha, como... Vou começar de trás para frente de novo, que eu gosto de subverter essas ordens, vocês já se acostumaram. Os indecisos eram 16, 20, e aí caindo para 12, 10, ou seja, até pelo fato da eleição presidencial estar tão antecipada e a decisão de voto para presidente já estar bastante consolidada no eleitorado, sobrou um pouco mais de tempo para os eleitores pensarem nos candidatos a governador. Essa é a ordem natural que os eleitores vão se decidindo. Primeiro para presidente, depois governador, senador e hoje Congresso. Os 10% se equivale aos 9 da campanha nacional. Exato. Praticamente a mesma coisa. E aí, só para a gente terminar, os brancos e nulos eram 23, caindo também para 15, 10 e 10. Temos agora a tela no segundo turno, Yuri. Primeiro entre Haddad e Tarcísio de Freitas. Vamos ver. Ó, a gente vê a linha de Fernando Haddad praticamente voltando, né? Teve uma leve queda de agosto para agora, essa pesquisa de setembro, dos 47 para 44, caiu, tinha caído para 43 e manteve esse mesmo patamar. E Tarcísio Gomes de Freitas vai numa ascensão ainda devagar, mas mantendo esse patamar. 31, depois 32, 34, está tudo dentro da margem de erro, mas está conseguindo diminuir essa distância. Brancos e nulos estavam em 12, 15, 14 e os indecisos também vai afunilando. 10, 10 e agora para 7. Temos Haddad e Rodrigo Garcia também em simulação para o segundo turno, Yuri. E aí é curioso, Roberto, que a gente vê, olha, a tendência de Fernando Haddad era 45, caiu para 42, mais uma oscilação negativa, 41, e Rodrigo Garcia oscilando positivamente nas duas pesquisas. Foi na margem de erro, mas tem essa tendência de diminuir a distância. E aí, deixa eu pedir rapidamente, antes de terminar essa tela, só para a gente voltar à tela anterior, para a gente comparar as distâncias entre os dois. No caso de Haddad contra Tarcísio Gomes de Freitas, ó, 44 a 34, 10 pontos. No caso de Fernando Haddad e Rodrigo Garcia, 8 pontos. Mais ou menos a mesma, acaba de uma forma mais sutil, mas mostrando um cenário que também o Datafolha estava indicando, que Rodrigo Garcia, num segundo turno contra Fernando Haddad, é mais competitivo do que Tarcísio Gomes de Freitas. Para a gente terminar o cenário aqui, brancos e nulos se mantêm nesse mesmo patamar, eram 16, seguindo com 17. Indecisos de 10 para 11 e agora 8%. Tem uma coisa chave daí, Yuri, que é diferente da campanha presidencial, onde a distância dos dois candidatos aumenta no segundo turno, na eleição para governador a distância diminui dos dois candidatos que lideram, seja Rodrigo Garcia, seja Tarcísio contra o ex-prefeito Fernando Haddad. Isso explica a rejeição de Fernando Haddad, que é uma rejeição mais alta do que dos outros, por ser mais conhecido, e aquela máxima que se atribui ao ex-governador, ao governador Mário Covas, já falecido, que enquanto existir interior de São Paulo, o PT não chega no Palácio dos Bandeirantes, porque o antipetismo no interior continua sendo muito forte. Deu uma diminuída, até pelo apoio de Márcio França, tem alguns redutos importantes fora da grande São Paulo, mas ainda tem uma
uma resistência, uma dificuldade. Papel aí para Geraldo Alckmin ajudar a diminuir também Rodrigo Garcia e Tarcísio de Freitas estão disputando o mesmo eleitor. do interior de São Paulo. Basicamente, a diferença para os dois no segundo turno é que um carrega a rejeição do Bolsonaro e o outro não. Os dois têm do outro lado o antipetismo. Agora, Yuri, Geraldo Alckmin é capaz de vencer essa resistência ao PT no interior? Tem um ponto que é positivo e por que ele é importante para isso? Porque ele abre portas. Pode não necessariamente superar a resistência, mas o fato de ter sido o mais longevo governador, a pessoa que mais tempo ocupou o Palácio dos Bandeirantes na história, nem na época da República Café com Leite, daqueles antigos governadores, nenhum Você cobriu, ficou né? tanto tempo, porque eu e o Caio, a gente era estagiário naquela época, né? Mas, enfim, o fato de Geraldo Alckmin ter ficado tanto tempo no Palácio dos Bandeirantes, ter ajudado tantos prefeitos políticos no interior, ninguém se recusa a abrir portas para ele. Pode não necessariamente virar um grande movimento a favor e quebrar essa resistência ao petismo no interior de São Paulo, mas que o fato de ter alguém que é recebido, que conhece a padaria onde vai servir o melhor café da cidade, que sabe andar na cidade, isso tem feito uma diferença danada para a campanha do PT. Caio, lá do seu interior? Essa eleição de São Paulo eu acho ela fascinante, inédita por vários motivos, né? Eu já falei isso algumas vezes, mas como faz 2 dias que eu não falo sobre isso aqui, mentira. Primeiro, né? Você tem 3 máquinas poderosas. Você tem a máquina do Lula/PT, com Haddad, você tem a máquina do Bolsonaro, Brasília, Palácio do Planalto, /Tarcísio, e você tem a máquina PSDB, Palácio dos Bandeirantes, com o Rodrigo Garcia. Então você tem 3 times muito fortes, muito bem estruturados, com serviços prestados e não prestados ao eleitor, tem para tudo quanto é gosto. Esse é um dado. Você já tem um candidato da esquerda que está no segundo turno, então você tem 2 eleições dentro de uma. Você tem uma eleição acirradíssima do primeiro turno, para ver como se fosse um play-off, para ver quem vai disputar com o Fernando Haddad no segundo turno. Essa disputa do primeiro turno, ela, de certa maneira, a gente pode projetar um diagnóstico de um futuro da direita brasileira. Porque você tem, de certa maneira, o bolsonarismo, que roubou o lugar dos tucanos, num palco histórico de eleições de segundo turno desde 94, né? Então, assim, se o Rodrigo Garcia avança e vence a eleição, esse centro, chamado centro democrático, que é uma direita mais tradicional, né? PSDB, DEM, agora não mais, virou União Brasil, ele vai se manter. Agora, se o Tarcísio ganha, você, de certa maneira, você mantém o bolsonarismo no ar, muito embora o Tarcísio ele se venda, e de fato eu acompanho ele já desde Brasília. Ontem perguntamos para ele aqui na sabatina, né? Eu e a Mona Lisa Perrone. Sim. Ele não se coloca, ele se coloca como um técnico. O Centrão vai estar no seu governo? Vai. Se não tiver enrolado e tiver capacidade técnica, vai. Você pergunta, você é bolsonarista, afinal, meu caro? Porque, né, o discurso inteiro é de que não é. A última pergunta nossa, o senhor afinal é bolsonarista ou não é? Dele, eu defendo muita coisa do governo Bolsonaro. E só lista a agenda econômica. Daí no final a gente lançou, não, mas e nos costumes? Eu sou cristão. Pô, até aí, né? Eu também sou, né? Então, assim, ele não é o Douglas Garcia. Ele não é a família Bolsonaro. Ele não é essas pessoas. Então por ele isso tem que ele é o candidato e não o Abraham Weintraub. Então, exato, o Abraão, né? Tá fazendo a campanha. Meu nome é Abraão. Então tem muita questão interessante para observar. E ao mesmo tempo ele não é de São Paulo. E o Rodrigo Garcia como a campanha vende, um paulista raiz. Inclusive lá da minha região, lá de São José do Rio Preto. Vamos para Minas agora, tem então, pra pesquisa? Minas pode esperar, tô brincando. Vamos lá, vamos para Minas. Vamos. Quer concluir bem rapidinho? Não, mas é isso, ela é fascinante por diversos aspectos e é imprevisível o que vai acontecer daqui a 11 dias. Quem vai para o segundo turno, Rodrigo ou Tarcísio? Ele não me respondeu sobre o Alckmin, mas vamos saber. Deixa para a próxima, só para dar tempo da gente dar todas as pesquisas.